Vamos lá, então. Todos me ouvem certinho? Gente, bom dia a todos. Boa noite, Bernardo. Primeiro, muito obrigada a todo mundo que está aí assistindo, tanta gente. E obrigada aos professores, tá, que aceitaram fazer parte dessa banca. O texto, né, a apresentação está em inglês, mas eu vou fazer a apresentação em português e o título da minha pesquisa em português é a complexidade de recursos digitais, uma análise da complexidade de recursos digitais através das suas redes conceituais. Esse trabalho foi orientado pelos professores Cian e Bernardo. Vamos lá no poder de síntese. Bom, vou conduzir essa apresentação passando por 6 principais pontos. Primeiro, uma breve introdução da pesquisa, depois uma explicação do que nós consideramos e de como a gente constrói a rede conceitual. E aí eu entro nos 2 principais problemas que foram abordados aqui na pesquisa, que são as features e métricas para estimar a complexidade e estratégias para adaptá-las. E, finalmente, eu vou apresentar algumas aplicabilidades em cenários reais e as conclusões. Bom, para começar, vale a gente pensar, né, sobre a relevância de estudar e analisar a complexidade dos recursos digitais. Bom, primeiro, hoje nós temos acesso a uma ampla variedade, né, de recursos digitais, por exemplo, artigos na internet, notícias, livros, vídeos, e nós usamos esses recursos para toda e qualquer demanda, né, que nós temos de informação a todo momento. Mas, além disso, os recursos digitais, eles têm um papel muito importante também no contexto educacional, né, onde eles apoiam tanto as atividades em sala de aula, a prática, didática, e ajudam também aos alunos a entenderem sobre os mais diferentes temas. E aí, nesses 2 cenários, e em vários outros, né, os recursos educacionais, é extremamente importante que a gente consiga conhecer e analisar e que ele tenha uma complexidade adequada, que considere, por exemplo, o nível de conhecimento, o estágio do curso onde eles são usados, se é educação básica, se é ensino médio, se é graduação, além do propósito mesmo educacional para o uso desses recursos. Mas o que define, né, ou caracteriza a complexidade de um recurso digital? Bom, a complexidade dos recursos ela vem sendo discutida sobre diferentes perspectivas. A forma com que eles foram escritos ou organizados, a coerência, a apresentação. E o que tem de errado, né, nessas características? Na verdade, não tem nada de errado, mas elas não são as únicas que indicam a complexidade dos recursos. E elas não cobrem todas as discussões sobre a complexidade em compreender o conteúdo de um recurso digital. Então, a complexidade de aprender de forma significativa um conteúdo está associado também ao conjunto de conceitos que precisam ser compreendidos nesse recurso. Isso significa adquirir e reter não apenas um ou alguns conceitos de forma isolada, mas toda essa rede interconectada e interdependente de conceitos de um domínio. Então, inspirados por essa perspectiva, a nossa abordagem foca em analisar a complexidade através das redes de conceitos que estão incluídas em um recurso digital, considerando, assim, conceitos tanto individualmente como parte da rede, né, incluindo diversos tipos de conceito e as relações que existem entre eles. Mas antes de detalhar os problemas, né, que foram estudados aqui na tese e os estudos, vamos à rede conceitual de fato, que vai ser a base de todas as análises, de todas as estratégias que eu vou discutir daqui a pouco. Quando nós falamos em uma rede conceitual representativa de um recurso digital, nós estamos falando sobre os conceitos que são abordados nesse recurso e na rede que se forma pela relação entre esses conceitos. Essa rede é formada por múltiplos conceitos. Esses conceitos têm vários atributos que o definem e caracterizam. Eles podem existir vários relacionamentos entre esses conceitos,
Os relacionamentos têm significados e tipos variados, inclusive podem apresentar uma certa hierarquia, né, conceitual, e os conceitos podem ser categorizados ou classificados pelos seus tipos. Então, nós propomos... Nossa, está aparecendo uma mensagenzinha aqui toda hora. Então, nós propomos um framework para a construção dessa rede. Esse framework representa um conjunto de serviços, de tecnologias, de componentes, que usam tecnologias semânticas para estruturar e enriquecer a informação de um recurso digital e construir a rede conceitual. A primeira camada é responsável pelo acesso aos recursos digitais e aos recursos semânticos, né, que apoiam a etapa de enriquecimento semântico. A segunda camada, ela possui componentes responsáveis pela extração da informação dos recursos digitais, reconhecimento das entidades, né, que compõem esses recursos, identificação de classes, de categorias, propriedades associadas a todas essas entidades, além do agrupamento dessas entidades em conjuntos de classes e categorias. E todos esses elementos, as entidades, as classes, categorias, propriedades, eles são parte da rede conceitual. A terceira camada, ela possui serviços para conectar todos esses elementos através de relacionamentos semânticos, que são identificados com o apoio de grafos de conhecimento, de ontologias e de taxonomias. Então, após a identificação de relacionamentos existentes entre todos esses elementos, é construída a rede conceitual, né, tornando possível estimar algumas características de complexidade usando essa rede que foi construída como base. Essa camada, ela também inclui alguns serviços para gerar versões adaptadas dessa rede conceitual. E aí essas versões, elas podem ser usadas para simplificar a rede ou para ampliar a rede, e com isso, guiar uma variação da complexidade dos recursos, incluindo mais ou menos recursos do que a rede original. E por fim, na última camada, ela é responsável por entregar algumas representações mais amigáveis dessa organização conceitual, né? De diferentes formas, em diagramas, em mapas conceituais, e todas as análises e representações que eu vou apresentar daqui para frente, para explicar o problema da pesquisa, tudo isso foi baseado e seguiu esse framework. Só dar uma olhada aqui, tá tudo certo. Bom, então, como eu já mencionei, né, rapidamente, o primeiro problema que nós investigamos nessa tese está relacionado às features e métricas que podem ser aplicadas à rede conceitual, que eu acabei de explicar, para estimar a complexidade. Então, para estimar e analisar a complexidade, né, da rede conceitual, nós precisamos investigar quais features e métricas podem ser aplicadas neste contexto e quais, de fato, ajudam a distinguir a complexidade dos recursos. Então, para investigar esse problema, nós revisamos a literatura a fim de propor algumas soluções e construir as nossas hipóteses. Depois, nós fizemos uma avaliação dessas hipóteses por meio de um estudo experimental e, finalmente, a gente relata as conclusões desse primeiro estudo. Então, associado a esse primeiro problema, nós buscamos responder duas principais questões de pesquisa. Na primeira, nós nos baseamos na literatura para identificar como as features e métricas usadas normalmente para estimar a complexidade em outros contextos, em diferentes contextos, poderiam ser aplicadas às redes conceituais representativas de um recurso digital. E na segunda, nós investigamos, através de um estudo experimental, quais dessas features melhor diferenciam a complexidade dos recursos. E aí vem o primeiro grande desafio, né, dessa tese, talvez o maior deles, que é definir features e métricas de complexidade. Porque o grande desafio é: o que é complexidade?
né? A ideia de complexidade não é um consenso, é ambígua, tem uma subjetividade enorme associada a ela, é dependente do contexto. Então, as aplicações, por exemplo, de teoria da complexidade, sistemas complexos, têm uma grande variação dependendo do contexto no qual é aplicado e dos objetivos das análises que são feitas. Então, em resumo, não tem um conjunto de features, de métricas, que podem ser usados para todo e qualquer contexto que eu poderia simplesmente aplicar aqui nesse caso. Assim, nós buscamos referências teóricas educacionais para entender quais são, então, os fatores que influenciam a complexidade de recursos digitais. Bom, um fator associado à complexidade é exatamente essa interrelação e a interdependência dos conceitos de um tópico. Então, um tópico complexo geralmente inclui não só um conjunto grande de conceitos, mas uma grande rede interconectada de conceitos. E a complexidade, ela está exatamente em ter que compreender esses conceitos como um todo, né, e não isoladamente, porque a compreensão de um pode interferir no significado, no sentido, na compreensão dos outros conceitos da rede. Outro fator que também influencia, né, na complexidade está relacionado a múltiplos domínios de conhecimentos envolvidos em um mesmo tópico. Geralmente os alunos têm uma dificuldade maior em entender como diferentes áreas do conhecimento se relacionam e de aplicar o conhecimento em domínios diferentes. E todas essas discussões, elas trazem indicadores da complexidade, mas eles ainda são bem abstratos, difíceis de medir. Então, com isso, nós nos embrenhamos aí em outro domínio de conhecimento, né, que é a teoria da complexidade de sistemas complexos, porque essas áreas já discutem algumas features e métricas que podem ser mensuráveis, apesar de ainda existir certa subjetividade nas aplicações mesmo. Mas a perspectiva de sistemas complexos, alguns estudos apontam, por exemplo, como indicadores de complexidade, a quantidade de componentes de um sistema, a quantidade de interações entre os componentes, a desordem, também entendida em alguns trabalhos como a diversidade, a falta de equilíbrio e o feedback presentes no sistema. Então, associado à maioria desses indicadores, também existem métricas, né, que nos permitem estimar essas features. E nós também estudamos como essas features estavam sendo aplicadas em outros contextos, como, por exemplo, educação e complexidade de tarefas, que inclui tarefas de aprendizagem também. E aí, com base em todo esse levantamento do ponto de vista de teoria de complexidade, sistemas complexos e também considerando esses indicadores educacionais, nós propomos esse framework conceitual com 4 dimensões: tamanho, interrelação, agrupamento e incerteza, 10 features associados a essas 4 dimensões e 20 métricas que podem ser aplicadas às redes conceituais dos recursos digitais, para assim a gente ter uma estimativa da complexidade sobre essas 4 dimensões. Um segundo para uma água. Bom, na dimensão tamanho, nós propomos analisar o número de conceitos e o número de relacionamentos da rede em termos absolutos, através da contagem desses elementos. O número de conceitos também pode ser analisado em relação ao tamanho, né, total do recurso, da rede desse recurso, através da densidade conceitual. Nessa dimensão, nós propomos 3 métricas originais, que incluem considerar propriedades e atributos de um conceito para medir a carga de informação de cada conceito e do conjunto de conceitos da rede, considerando que aprender sobre um determinado conceito inclui todas essas propriedades, né, que o definem e o caracterizam. Analisar a cobertura conceitual de um recurso em relação ao todo, em relação a um domínio. E aí, essa rede desse domínio, ela pode ser obtida, por exemplo, através de um conjunto de recursos, ou através de um conjunto de disciplinas, de um curso inteiro.
E também, com base na literatura, nós construímos algumas hipóteses da relação de cada uma dessas métricas com a complexidade. No caso da dimensão tamanho, todas as features teriam uma relação positiva com a complexidade. Ou seja, quanto maior for o valor dessas features, maior é a complexidade do recurso. Na dimensão inter-relação, nós propomos analisar a conectividade do conceito na rede, que nos permite, por exemplo, identificar conceitos mais representativos em um recurso digital, se existe um conjunto de conceitos que se destacam nessa rede ou se todos têm uma conectividade semelhante, e o quão interconectados esses conceitos estão, considerando toda a rede, né, considerando todos os conceitos da rede. No primeiro caso, nós propomos uma métrica que nós chamamos aqui de CDF-IKGF, que busca amenizar problemas de desbalanceamento que nós percebemos nos grafos de conhecimento quando a gente usa só o grau do nó. E aí, esses problemas de balanceamento, eles acabavam se refletindo na rede conceitual, o que fez a gente propor essa métrica, é uma versão inspirada no TF-DF, para determinar quão relevante um conceito é para a rede conceitual, mas equilibrando esse grau do conceito pelo grau no grafo de conhecimento utilizado. Em termos da conectividade geral da rede, nós propomos a aplicação de métricas que já são clássicas para análise de redes complexas, como o grau médio da rede, densidade, análise de distribuição de grau. E aí, através das features, e aí também, nessa dimensão, a nossa hipótese é de uma relação positiva com a complexidade, nesse caso não aplicado aqui a distribuição de grau. A dimensão agrupamento, ela foi proposta principalmente com base no número de conceitos que precisam ser aprendidos juntos, que é uma discussão que vem lá do ponto de vista educacional, né? Através da dimensão agrupamento, nós propomos olhar especificamente para os conceitos que estão fortemente conectados na rede. E nessa dimensão, nós propomos a análise do número de clusters e da distribuição dos conceitos nesses clusters. A distribuição, ela pode considerar tanto o tamanho do cluster, mas também a incerteza sobre a distribuição dos conceitos nos clusters da rede. E isso pode ser medido através da entropia. Para todas as features dessa dimensão, nós também esperávamos que existisse uma relação positiva com a complexidade. A última dimensão está relacionada à incerteza, tanto em termos de tipo, quanto em relação à exploração da rede, entendendo aqui que a rede não é aprendida toda de uma vez, né? E que a incerteza sobre os possíveis caminhos para explorar essa rede pode influenciar na complexidade do recurso. A primeira feature, ela pode ser medida também pela entropia, só que nesse caso o agrupamento sendo feito através de classes e de categorias, classes ontológicas e conjuntos de categorias. Outra métrica possível para realizar essa estimativa é o coeficiente de variação, usando também tanto classes quanto categorias dos conceitos. Em relação à incerteza exploratória, nós propomos a aplicação de algumas métricas também, clássicas de redes complexas, em termos de menores caminhos para estimar as possibilidades de exploração dos conceitos dessa rede. E para essa dimensão, a hipótese é que quase todas as features teriam relação positiva com a incerteza, menos o coeficiente de variação. E aí, depois, se eu tiver tempo, for necessário, a gente detalha um pouquinho mais isso. Então, depois de propor esse conjunto de features e métricas e construir as hipóteses com base na literatura, nós realizamos um experimento para avaliar essas features e essas métricas. Esse experimento, ele busca responder a segunda questão de pesquisa, né, que quais features aplicáveis a essas redes conceituais melhor distinguem a complexidade dos recursos digitais. E por isso, para isso, nós variamos a complexidade dos recursos e avaliamos os resultados de todas as features e métricas.
E para avaliar nossas hipóteses, nós aplicamos alguns testes estatísticos para verificação de hipótese e tamanho de efeito. E aí a escolha dos testes varia pela característica das amostras que a gente tinha. Nós usamos alguns artigos da Wikipedia como recursos digitais em 2 níveis. A Wikipedia possui uma versão que todos nós conhecemos, né, que a gente usa o tempo todo, que nós chamamos aqui de regular, e uma versão simplificada, que descreve os mesmos temas que tem lá na Wikipedia regular, só que de uma forma bem mais simples. Então, nós consideramos cerca de 7.000 temas nos 2 tipos da Wikipedia, totalizando 14.000 artigos. Construímos a rede conceitual para todos eles, com base lá no framework que eu expliquei. E, nesse caso, nós usamos o grafo de conhecimento, a ontologia e o esquema de categorias da DBpedia. Para amenizar e também analisar se existia diferença em relação aos domínios, nós fizemos essa análise em 11 domínios, em 11 diferentes domínios, como mostrado aqui nessa tabela. Bom, os resultados desse experimento mostraram o seguinte: na dimensão tamanho, nós confirmamos a nossa hipótese para todas as métricas, exceto para a densidade conceitual. A densidade conceitual, ela foi maior nos artigos mais simples, ou seja, os artigos possuem menos conceitos, mas em relação ao tamanho do texto, nesse caso, a densidade conceitual é maior. Na dimensão inter-relação, nós avaliamos 2 métricas que eram gerais da rede, né, que nos permitia fazer essa comparação. A hipótese foi confirmada para o grau médio da rede, mas em relação à densidade, a hipótese foi rejeitada. Esse resultado, né, mostra para a gente que, considerando o tamanho da rede, os conceitos são mais conectados nos artigos simples, mas os artigos simples possuem cerca de 10 vezes menos conceitos que a regular. Na dimensão agrupamento, a hipótese foi aceita para todas as features e métricas, e na densidade de incerteza, as hipóteses foram aceitas para todas as features medidas através de todas essas métricas, exceto para o tamanho médio dos menores caminhos. E aí essa métrica ela pode ter sido influenciada pelo grande número de conceitos isolados que tem na rede simples, o que aumenta o número de passos para alcançar todos os conceitos da rede. Depois de testar as features, nós aplicamos um algoritmo de features engineering para analisar se, dentre todas as métricas aplicadas, alguma teria maior importância para descrever esse fenômeno da diferença de complexidade dos recursos. E aí, através desses resultados, nós respondemos a segunda questão de pesquisa dessa tese, mostrando que todas as features são importantes, porém, algumas features e métricas se destacaram, como, por exemplo, a cobertura, a incerteza exploratória medida através do diâmetro das redes, o número absoluto de conceitos, o número de relacionamentos e a incerteza em termos de clusterização da rede. E mesmo aquelas features e métricas, é importante comentar que mesmo as features e métricas que não confirmaram a nossa hipótese construída com base na literatura, apresentaram diferença estatística nos dois conjuntos de artigos. Além da resposta da questão de pesquisa, eu vou descrever aqui brevemente, alguns achados desse experimento. O primeiro é sobre a influência da dimensão da rede nas outras features. Essa representação aqui mostra, por exemplo, a correlação entre as features e métricas analisadas. E é possível perceber uma forte correlação, né, nesse primeiro caso aqui, uma forte correlação da quantidade de conceitos com outras features, inclusive de outras dimensões da rede. É importante destacar também a influência do domínio. Houve uma grande variação em termos de domínio, né, com valores mais elevados para todas as features em domínios, por exemplo, como pessoa, história e geografia, e valores bem mais baixos em matemática e tecnologia.
A distribuição de grau indicou que existem poucos conceitos muito conectados na rede, o que torna possível, assim, a gente identificar alguns conceitos que são mais representativos dessa rede, porque nem todos têm o mesmo grau de importância. E, por fim, nós notamos que o número de menores caminhos dos dois conjuntos teve uma diferença muito maior que o número de relacionamentos e de conceitos, por exemplo. O número de menores caminhos, ele foi cerca de 147 vezes maior nos artigos complexos do que nos artigos simples. E aí, embora a gente não tenha se aprofundado muito em analisar fenômenos de emergência nessas redes, esse resultado instiga algumas futuras análises, já que parece que a inclusão de um simples conceito pode desencadear uma conexão de outras sequências e possíveis novos caminhos, aumentando consideravelmente a complexidade da rede, né, a complexidade do recurso em relação à incerteza exploratória da rede. Bom, então, além de estimar e analisar a complexidade a partir dessas features, nós também propomos, nós tínhamos aqui também como objetivo propor algumas estratégias para apoiar professores ou as pessoas que constroem os recursos digitais a adaptar a complexidade, criando recursos em diferentes níveis de complexidade. Então, esse problema foi estudado seguindo os mesmos passos, né, que eu mostrei no problema anterior. E, em relação às estratégias, nós buscamos responder duas questões de pesquisa. A primeira, quais estratégias poderiam ser adotadas para simplificar a complexidade dos recursos digitais, considerando as redes conceituais, tendo as redes conceituais como base. E na segunda, nós analisamos o impacto dessas estratégias, o impacto que essas estratégias provocam nas features analisadas no estudo 1. Assim como no primeiro problema, nós estudamos a literatura do ponto de vista educacional para identificar e propor algumas estratégias que pudessem ser aplicadas às redes conceituais. Nós recorremos, então, a alguns princípios instrucionais que recomendam algumas ações para lidar com desafios e problemas no aprendizado de domínios complexos, domínios e tópicos complexos. E esses princípios, eles buscam minimizar problemas causados pela simplificação excessiva dos domínios, que acontece frequentemente na prática educacional. Alguns dos princípios que conduziram a nossa proposta das estratégias são: se é necessário simplificar, é melhor focar em clusters de conceitos relacionados e não em conceitos individuais. É importante também enfatizar conexões e combinações, dependências conceituais e variações dos conceitos entre os diferentes contextos e domínios. E é importante também acentuar padrões de conceitos envolvidos nos casos que são abordados e nas interações existentes entre eles. Além de guiados e inspirados por esses princípios, as estratégias foram pensadas para reduzir a rede conceitual, ou seja, simplificar essa rede, mas mantendo os conceitos mais relevantes e as suas relações. Nós buscamos também pensar em estratégias que causassem impacto nas features mais importantes identificadas no estudo anterior. E essas estratégias, elas não reduzem diretamente a complexidade do recurso digital ou constroem automaticamente recursos mais simples. Elas, na verdade, guiam a construção de novos recursos com base nos conceitos e nas relações que poderiam ser priorizados ou que poderiam ser retirados, né, poderiam não ser abordados nessas novas versões dos recursos. Então, considerando tudo isso, nós propomos 4 estratégias. A primeira reduz a rede pelos maiores clusters encontrados nessa rede.
Essa estratégia reduz o número de conceitos, mas ela ainda mantém a maioria dos relacionamentos e aqueles conceitos que precisam ser compreendidos juntos, porque tem uma forte interrelação entre eles. A segunda estratégia, ela é uma versão ainda mais restrita da primeira, que foca em um cluster principal, e além disso inclui alguns outros conceitos mais conectados na rede. Essa é uma estratégia que pode servir como ponto de partida para abordar um tema principal, mas é importante também enfatizar que você precisa ter um conceito principal. Precisa existir uma estratégia de identificação de qual é esse conceito principal para que essa estratégia seja aplicada. A estratégia 3, ela foca na sequência de conceitos associados a um conceito principal. Então, novamente, é necessário uma estratégia para identificar um conceito central na rede. Ela inclui conceitos que compõem os menores caminhos, passando por esse conceito principal, e através dela, a gente elimina sequências redundantes, ou sequências muito longas, ou sequências que não incluem o conceito central. A estratégia 4, ela reduz a rede priorizando conceitos de alguns tipos, que são mais frequentes, e com isso mantém conceitos de tipos semelhantes. Né? Essa estratégia ela tende a diminuir a diversidade e focar um pouco mais em um ou alguns tipos de conceito cobertos nesse recurso, no recurso digital. Através dessas 4 estratégias, nós esperávamos que todas as principais features de complexidade fossem reduzidas consideravelmente. Então, nós realizamos alguns estudos para verificar essa hipótese e também analisar o impacto dessas estratégias nas features de complexidade. Nesse experimento, nós variamos a estratégia usada em um mesmo conjunto de artigos e avaliamos os resultados das features de complexidade antes e depois da aplicação da estratégia. Nesse caso, nós também usamos alguns testes estatísticos e de tamanho de efeito para verificar os resultados. As estratégias foram aplicadas nos artigos do domínio pessoa, da Wikipedia, nos artigos regulares, e nós aplicamos a estratégia, reconstruímos a rede, recalculamos as features e aí comparamos os resultados entre as redes originais e as redes simplificadas através de cada uma das estratégias. Primeiro, respondendo à terceira questão de pesquisa, os resultados dos experimentos mostraram que as 4 estratégias são adequadas e podem ser aplicadas à rede conceitual, já que elas reduziram a maioria das features de complexidade. Porém, elas tiveram um impacto e um potencial de redução diferentes. A estratégia 1, ela reduziu a maioria das features, com exceção da densidade da rede. Como essa estratégia ela foca em alguns clusters, ela diminuiu a incerteza quanto à distribuição dos conceitos, mas em termos de incerteza das features de incerteza de exploração e da interconectividade, essa diferença não foi tão forte ou percebida na grande maioria das redes construídas, exatamente porque essa estratégia foca em componentes da rede que são muito interconectados, então não foi possível observar de forma tão forte um resultado nessas dimensões. A estratégia 2, ela teve uma redução muito expressiva no número de conceitos, ela reduziu em cerca de 90% os conceitos da rede, também perdeu cobertura de domínio, e em termos de incerteza de conectividade, ela teve uma redução mais expressiva do que a primeira. A estratégia 3 teve resultados semelhantes ao da 2, mas com destaque para uma grande redução no número de caminhos entre os conceitos. Só que, por outro lado, ela manteve grandes sequências. Os caminhos continuaram longos, mas reduziu em quantidade. E a estratégia 4 gerou uma redução também considerável no número de conceitos da rede, e como era esperado, ela é a estratégia que mais reduziu a diversidade dos conceitos, porque ela foca em alguns tipos específicos. Bom, agora, quase que finalmente, mas ainda não finalmente,
A simplificação, muitas vezes, ela é necessária, né? Ela é inevitável, principalmente nos estágios iniciais de um curso ou nos estágios iniciais de aprendizagem de um determinado tópico. Por isso, nós propusemos essas estratégias que eu acabei de descrever para simplificar, como estratégia de simplificação. Só que o principal princípio discutido na literatura, né, para aprender e para evitar problemas na compreensão de tópicos complexos, é não simplifique em excesso. Ao invés disso, ajude os estudantes a lidar com a complexidade real que existe nesses contextos, né? Então, com isso, eu queria discutir aqui, digamos que um último olhar para a complexidade de recursos digitais através da aplicabilidade tanto das features quanto da proposta de construção da rede conceitual em um cenário real. Aqui o objetivo não é estimar, nem diminuir, nem aumentar a complexidade, mas apresentar e analisar esses conceitos de uma forma que permita professores, alunos e qualquer outra pessoa a lidar com a complexidade que de fato existe ou nesse recurso, ou nesses recursos, ou no tópico como um todo. Na primeira aplicação, nós analisamos todos os recursos digitais usados em um curso de Data Science, e a partir de todos eles, nós construímos uma rede conceitual do curso. Então, essa rede conceitual aqui, ela já extrapola um pouco a ideia de analisar só um recurso digital. Aqui a gente está analisando coletivamente vários recursos de um determinado curso. A partir dessa grande rede conceitual, né, é possível a gente ter uma visão dos conceitos que são abordados no curso, como mostrado aqui, exemplificado aqui nessa imagem. E eu queria destacar também que é possível a gente identificar em qual momento do curso os conceitos vão sendo inseridos. Entre parênteses aqui, por exemplo, tem um momento em que cada um desses conceitos foi inserido no curso, e ter essa visão geral dessa construção conceitual ao longo de um determinado curso. Aqui, mostrando mais especificamente isso, considerando o estágio do curso em que um recurso digital é usado, nós podemos construir a rede de forma incremental e ajudar tanto alunos como professores a entenderem essa construção conceitual dos conceitos de um determinado tópico. A cada novo recurso na rede, a cada novo recurso inserido no curso, essa rede pode ser revista, né, para uma melhor compreensão de como que novos conceitos se conectaram a conceitos que já haviam sido explicados antes. Outra possibilidade é analisar os conceitos considerando sua hierarquia, entendendo, por exemplo, como que conceitos mais gerais são especializados ao longo do curso, a ordem, a sequência em que isso acontece. Uma última possibilidade, explorar o agrupamento dos cursos. Uma última possibilidade que eu vou mostrar aqui, né, porque tem várias outras. Explorar o agrupamento dos conceitos no curso e enfatizar, por exemplo, quais são os diferentes domínios, quais são os diferentes tipos de conceitos que são abordados. Destacar, por exemplo, se existe predominância de algum tópico ou se seria necessário balancear melhor os conceitos que são abordados no curso. Nessa representação aqui, nós temos, por exemplo, tipos de conceito, o tamanho do retângulo e a intensidade dessa cor, ela está relacionada aos números de conceito de cada um dos tipos. E essas representações, essa e as outras, além de apoiar a compreensão da informação contida em um determinado curso, elas permitem uma reorganização, né, mais adequada da apresentação desses conceitos. E, claro, além de todas essas representações, todas as features de complexidade que eu expliquei, poderiam ser aplicadas à rede conceitual ao longo do curso para acompanhar, por exemplo, o ganho de complexidade sobre as 4 diferentes perspectivas. Essas mesmas representações e análises, elas podem ser aplicadas a vários cursos de um determinado currículo. E aí, para demonstrar a aplicabilidade, nós também aplicamos algumas dessas features e análises a vários recursos digitais usados em cerca de 80 cursos na área da computação, que estão disponíveis abertamente lá no Coursera.
Nesse caso, além das possibilidades que eu mencionei, a gente consegue analisar comparativamente cursos inteiros, através das suas redes conceituais. Nesse gráfico, por exemplo, eu mostro a análise comparativa de alguns cursos na área da computação, em relação ao número de conceitos e ao número de relacionamentos. E aí, a partir daqui, a gente pode ter uma ideia da complexidade deles em relação a essas duas características. É possível também a gente analisar a cobertura de cada um desses cursos em relação ao domínio, né? Nesse caso aqui, sendo o domínio uma área inteira, que inclui esses 80 cursos, a rede conceitual desses 80 cursos na área da computação. Ou então, comparar a similaridade entre cursos de um mesmo domínio, mostrando aqui, por exemplo, curso de manipulação de dados tem uma alta similaridade com o curso de ciência de dados. Ou outra possibilidade que é analisar, por exemplo, como que um determinado conceito é abordado em múltiplos cursos e como que ele se relaciona com outras áreas de conhecimento, né? Nessa imagem aqui, por exemplo, nós mostramos o conceito de web semântica, que é detalhado em vários outros conceitos que estão presentes em cursos diferentes. Então, todas essas análises comparativas, elas podem apoiar a tomada de decisão, né, de alunos e professores sobre a escolha adequada, a escolha mais apropriada do curso em termos do seu conteúdo, da sua complexidade. Elas podem também ser uma ferramenta para analisar comparativamente disciplinas, ajustar a organização dessas disciplinas quando for necessário, recomendar quais cursos um aluno deveria fazer se ele gostaria de se aprofundar em um determinado conceito, ou até mesmo tomar conhecimento dessa organização complexa que existe por trás das disciplinas, né, por trás do conteúdo das disciplinas. Então, concluindo, nós propomos um framework para estruturar a informação contida em um recurso digital como uma rede conceitual. Depois, nós propomos um conjunto de features e métricas para estimar a complexidade. Algumas estratégias para adaptá-la. E, por fim, nós demonstramos algumas abordagens aplicadas em um cenário educacional para lidar com a complexidade ao longo de uma disciplina, de um curso ou de vários cursos. E aí, aqui em relação à contribuição dessa tese, nossa pesquisa foi, desde o primeiro momento, motivada no uso de recursos digitais na área educacional. Então, claro, nós esperamos contribuir com a área de informática na educação, através das features e métricas que permitem quantificar indicadores que antes eram discutidos com uma perspectiva muito conceitual e abstrata, das estratégias para guiar a simplificação dos recursos, e quando a simplificação não for necessária, com algumas possíveis representações visuais para analisar e lidar com a complexidade dos recursos. Mas, apesar do foco dessa tese, tudo que eu apresentei, apesar do foco da tese ser em educação, tudo que eu apresentei é sobre informação, né? É sobre estruturar, analisar, medir a complexidade da informação contida nos recursos. Então, essa tese pode contribuir também com outras áreas, como, por exemplo, a recuperação e apresentação da informação, criando novas alternativas de ranqueamento, considerando a complexidade dos resultados de busca. Ou as features podem ser aplicadas para analisar a complexidade de artigos científicos, por exemplo, acervos digitais de museu, de bibliotecas. Para todas essas áreas existem, inclusive, grafos de conhecimento, ontologias, esquemas de taxonomia, que são específicos e mais focados e que poderiam apoiar a construção da rede e as análises de complexidade dessa rede. Como contribuições técnicas, eu ressalto o próprio framework, que traz um conjunto de tecnologias e ontologias e grafos que podem ser usados para a construção da rede, um dataset com cerca de 14 mil grafos representativos dos artigos da Wikipedia, que podem ser utilizados para outras pesquisas, inclusive áreas diferentes, algumas redes conceituais representativas de cursos na área da computação, que contém aí cerca de 24 mil conceitos,
E esse segundo dataset, por exemplo, tem grande potencial de se transformar num grafo de conhecimento que seja específico aí da área da computação. Aqui algumas das publicações restantes dessa pesquisa. A primeira é em um journal, a segunda um workshop, e as duas últimas em conferência internacional na área de informática na educação. E aí, como trabalhos futuros, eu tenho um planejamento de publicação que eu estou devendo, os meus orientadores, eles vão me cobrar daqui a pouco, e que eu prometo tentar, pelo menos, que inclui 2 journals e uma conferência internacional, e 2 conferências internacionais. E, claro, novos experimentos são necessários e desejáveis, principalmente considerando os impactos de algumas das features em outras features de outras dimensões. A aplicação do estudo, incluindo novas features também, e aí aqui como motivação meio que pessoal, a inclusão de features que considerem a semântica dos relacionamentos, que não foi considerada e que tem muito potencial de análise em relação à complexidade. E um outro estudo interessante seria ampliar todas essas análises, considerando, por exemplo, efeitos de feedback na rede, comportamentos emergentes que surgem a partir da conectividade dos conceitos. É isso, muito obrigada a todos.